tardes. La ISP es una O federación. IANC-ESP é uma federação de associações de fornecedores de internet da América Latina e do Caribe que vai de Ushuaia até Mexicali e está em 6 países: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, México e Paraguai. A nossa sede está na Casa da Internet no Uruguai. E a QCP foi criado para identificar o que funcionou bem em alguns países da região, para aproveitar e replicá-lo tanto quanto possível em toda a região, bem como identificar problemas e dificuldades que já estão resolvidos em alguns outros países, para que não aconteçam em outros. Este ano, a gente programou um ciclo de palestras em que vai falar de temas técnicos e de políticas da internet. E assim vamos começar nosso ciclo com a palestra de hoje sobre cibersegurança. E vamos falar sobre o Wi-Fi 6G e depois vamos falar sobre a internet, conversando sobre o papel que tem as ISPs da nossa região. A gente abriu também a possibilidade de colocar patrocinadores, portanto, convidamos os interessados a nos contactar. Hoje, do 5 de março de 2021, vamos apresentar a Cristiane Sanchez, conselheira da BID. Relando Guevara, do Comitê Legal Guevara de México, Lescano, de Cavassi, e iniciando assim o nosso ciclo de palestras do ano, com esse primeiro webinar sobre segurança e as redes sociais, com as boas-vindas de quem vamos ouvir a continuação. Basílio. Olá, boa tarde a todos. O tema de... Cris, um minutinho, antes de você entrar, deixa eu fazer uma apresentação rápida. Desculpa, Basílio. Não, à vontade. O tema que nós vamos tratar hoje aqui, de cibersegurança, nós vamos ter 3 especialistas na área de regulação e de legislação que envolve a internet e as telecomunicações. Só que a cibersegurança tem muitos aspectos. Eles têm, para os provedores que têm uma questão mais, uma visão técnica do assunto, normalmente eles sempre pensam em cibersegurança relacionado com firewalls, questões de proteção de redes, ataques de DOS, dispositivos com senhas inseguras, ou seja, sempre tem uma visão muito técnica do sistema do próprio provedor de acesso à internet. Isso tudo é importante, são coisas necessárias que nós temos que nos preocupar e temos que ter os treinamentos adequados para entender como se resolve, como a gente pode manter esse tipo de questões de forma segura. Mas existem também os aspectos que são muito, vamos dizer assim, até piores, que são as consequências envolvidas com uma eventual falta de segurança da rede. E é nesses aspectos justamente que nós vamos tratar hoje, que é a questão das legislações e dos regulamentos e como eles se aplicam a questões de cibersegurança, de mídias sociais e tudo mais. Agora, Cris, por favor, pode começar, por favor. Obrigada, Basílio. Desculpa mais uma vez aí a falha. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, no primeiro evento do Olá QSP esse ano, o primeiro de vários, e todos eles são super ricos sempre, contar com a presença também do Rolando e do Esteban é um privilégio. E o que eu queria começar tratando é que, assim, realmente o que o Basílio disse, cibersegurança é muito mais do que o dia a dia da prática que os provedores têm. E o que significa isso? Significa que a gente pode partir de uma visão micro para uma visão macro. A visão micro eu chamaria de aspecto proteção de dados pessoais, combinação de defesa do consumidor. Esse seria um aspecto micro da cybersecurity. Depois disso, a gente passa por uma visão de cyber enquanto tratamento dos crimes cibernéticos, uma visão de cyber também enquanto tratamento da ordem pública, e, por último, a gente teria uma cyber defense, uma defesa
das infraestruturas críticas de um país. Então, deu para entender que a gente tem um perfil de aspectos que são muito relacionados à particularidade de proteção de dados e de regulamentação interna do país, e coisas, né, e temas que mistura, inclusive, relacionamentos internacionais, em alinhamentos do ponto de vista de relações internacionais. No Brasil, como que a gente teve esse movimento? O movimento brasileiro começou ainda na década de 90, e o Brasil sempre foi um país muito inovador com relação à ciberdefesa das infraestruturas críticas. Só que isso nunca aconteceu de verdade. Por quê? O Exército Brasileiro sempre firmou as normas a respeito de cibersegurança sobre a questão satelital e nunca chegou na ponta com relação aos outros temas. Então, toda vez que a gente vê uma legislação feita com foco só em um setor específico, aquilo desanda. Então, esse foi o nosso histórico lá no início, né, do primeiro desenvolvimento das normas a respeito de cibersegurança do ponto de vista de defesa nacional. A noção do conceito de cibersegurança é um conceito que advém da UIT, e ele é um conjunto de parâmetros, ele é um conjunto de recomendações, é um conjunto de ferramentas, ou seja, ele é um conceito extremamente amplo, por isso que permite passar do micro para o macro, como eu falei antes. No Brasil, a gente tem algumas particularidades atuais. Nós temos uma estratégia nacional de cibersegurança, nós temos uma norma que trata especificamente das redes 5G, então mistura nessa norma, que é uma instrução normativa, as questões atreladas a redes de telecomunicações, com questões atreladas à segurança nacional, e nós temos também alguns grupos de tratamento dessa cybersecurity no Brasil, né? Nós temos desde grupos que tratam incidentes de segurança, que são os CERCITs, nós temos os grupos da defesa cibernética, do próprio Ministério da Defesa, e nós temos também atualmente o eCyber, que é o grupo relacionado à própria Anatel, que vai tratar digamos, de um viés muito mais técnico, muito mais normativo, do ponto de vista de regulamentar as redes de telecomunicações. E daí, obviamente, quando a gente olha um panorama tão grande que mistura Ministério da Defesa, Exército com uma agência reguladora, a gente se pergunta como que tudo isso casa, né? E, na verdade, infelizmente, ainda não tem esse casamento perfeito. Existem falhas de alinhamento que começam na hora de se redigir a norma e depois culminam, obviamente, na aplicação dessa regulamentação no Brasil. Então, nós temos esse panorama aí que não é positivo do ponto de vista brasileiro. Quando a gente olha para outros países, por exemplo, a turma do BRICS, né? Então, Índia, China, Rússia, o que a gente vê de diferente? Existem algumas particularidades que se repetem em todos. Então, todos eles entendem que tratar segurança, tratar cibersegurança passa necessariamente por proteção de dados pessoais. Só que tem algumas particularidades nesse ponto, que estaria dentro daquele universo micro. Países como Brasil e Índia entendem que a proteção de dados pessoais é um direito fundamental. Então, desde ou uma previsão constitucional ou uma assertividade do próprio STF, no caso brasileiro, segue-se nessa linha. Então, tratar segurança do ponto de vista de proteção de dados é garantir um direito constitucional, um direito fundamental de privacidade e proteção desses dados pessoais. Existe um país diferente nesse sentido, que é a China. A China, diferentemente do que muita gente pensa, ela tem uma normativa específica para tratamento de dados pessoais. O que ela se diferencia do resto do país é que ela não é uma norma obrigatória. Ela não é como, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que, além da norma ser mandatória para todos,
que lidam com proteção de dados dentro e fora, né, do país, como também nós temos uma autoridade que vai virar uma autarquia para tratar esses dados. Na China, diferente disso, essa norma ela é de adoção voluntária, é como se ela fosse uma grande recomendação. E por que ela é uma recomendação e vai nessa linha? Porque ela mistura questões de princípios e recomendações com algumas questões técnicas. E entende que não dá para você amarrar tecnicamente um tratamento de um assunto que é cibersegurança de forma fixa, imutável, como é o perfil de uma norma, tradicionalmente. Então, ela praticamente inaugura, nesse sentido de cibersegurança com relação à proteção de dados, um instrumento normativo diferenciado que a gente não vê nos outros países. Tá? A história da Rússia é bastante diferente, né? A Rússia teve um movimento contrário, digamos assim, à proteção de dados pessoais. Isso passou por uma discussão interna muito grande, e agora sim eles estão entendendo que é necessário um alinhamento com relação a esse tema, até do ponto de vista de segurança da defesa nacional. Então, a Rússia puxa muito mais para uma questão macro de defesa nacional do que para a questão micro de proteção de dados. Tá? O que é importante também da gente colocar e que faz um pouco de ponta com o Brasil e com alguns países da América Latina? Um dado pessoal que é relevante do ponto de vista de segurança é o próprio IP do cliente. O Brasil ele trata o IP do cliente como um dado pessoal, faz parte da gama de dados pessoais, tal como um nome, um documento de identidade, etc. Os Estados Unidos faz o oposto, o IP não é um dado pessoal. A partir dessa diferença, a gente tem uma série de nuances nessas recomendações que são direcionadas para os provedores, para os ISPs, né, que lá eles chamam de ISPs, com relação à cibersegurança atrelada às redes de acesso à internet. Uma questão que é muito comum no tratamento desses dados e na questão da cibersegurança é a adoção do princípio da precaução. O que é esse princípio? Né? Ele estabelece que as entidades e todos aqueles stakeholders que vão lidar com o tratamento de dados e com cibersegurança, eles precisam necessariamente adotar uma premissa de prevenção no tratamento ou dessas redes ou dessas informações. A partir disso, você pode seguir no seguinte rumo, por exemplo. Se houver algum tipo de ameaça à rede ou ameaça a uma infraestrutura crítica, leia-se, por exemplo, cabos submarinos, né? Que entra dentro do conceito da OIT de infraestrutura crítica, você deve já reportar isso, inclusive fora do seu país, quando é o caso de afetar outros tipos de usuários, outros governos, etc. Então, a adoção do princípio da precaução pelos diversos países é algo que permite esse alinhamento de todos eles. Mas o que a gente se pergunta é quem deve cuidar da segurança que se dá nas redes? Né? Quem é responsável por essa segurança que se dá na internet? E eu diria que essa responsabilidade ela é coletiva, ela é de todos. O problema é a gente conseguir identificar esse todos para que não fique de forma muito genérica. Então, a OEA ela tem uma visão de cibersegurança extremamente pertinente, que é uma visão de multi-stakeholder, e ela também faz as subdivisões entre a esfera micro e a macro. E, a partir disso, ela apresenta recomendações para cada um dos níveis, digamos, de pessoas e entidades envolvidas com segurança na rede. Então, ela tem recomendações desde o usuário, que está acessando a internet, até a ponta do provedor que está provendo o serviço. Ela também tem recomendações para os próprios estados, que são, digamos, os titulares dessas infraestruturas críticas, muitas vezes, e questões relacionadas à própria defesa nacional. Então, ela aborda
na forma como ela, digamos, organiza essas recomendações, direcionando para cada um desses stakeholders. E, a partir disso, é mais fácil de você ter um alinhamento entre esses atores, né? Certamente. O que mais existe do ponto de vista internacional a respeito de cibersegurança? Nós temos a Convenção de Budapeste. Essa convenção, ela foi criada dentro do contexto da União Europeia. O Brasil, durante muitos anos, se recusou a assinar a convenção. Ele sempre, digamos, reiterou que essa convenção ela não tinha um caráter multi-stakeholder como deveria ter, porque, na verdade, na opinião do Brasil, esse escopo deveria estar dentro da OIT, e como ela surgiu dentro do contexto da União Europeia, o Brasil se recusou a ratificar essa convenção. Depois de mais de 10 anos, o Brasil, com a mudança de governo, ratificou a Convenção de Budapeste. E lá, na Convenção de Budapeste, o objetivo da convenção, o principal objetivo da convenção, é trazer para o universo dos crimes, para o universo do tratamento penal, os problemas de cibersegurança. Seja um crime que afeta um único usuário, seja um crime que afeta a defesa nacional de um país. Então, é uma convenção extremamente ampla, bastante agressiva do ponto de vista de penalizar esses crimes, mas existem dificuldades de se aplicar no Brasil, como em outros países que também são signatários. Então, não é uma convenção que tem digamos, uma abrangência muito grande do ponto de vista de aplicação, tá? Agora, existem alguns outros documentos que eu particularmente entendo que são muito mais úteis para tratar de segurança. Um deles é a documentação de Paris, que firma objetivos e recomendações de um escopo colaborativo com relação ao tratamento de segurança no meio digital. Foi criado uma agenda para implementar esses objetivos da Declaração de Paris, se chama Agenda Tunis, e isso também foi previsto dentro da Declaração da NET Mundial, que foi feito lá alguns anos atrás, 2017, se não me engano. E o CGI, que é o organismo brasileiro que trata da governança da internet, ele ratificou os 3 documentos. Então, isso é uma coisa importante do ponto de vista de firmar a internet como um meio em que você deve ter liberdade de expressão, que você deve ter a garantia desses direitos de personalidade, direitos de proteção de dados pessoais, e, ao mesmo tempo, uma internet livre, do ponto de vista de neutralidade de rede. Daí, quando a gente olha a neutralidade de rede, tem algumas questões, né? Porque o Marco Civil da Internet no Brasil estabeleceu o princípio de neutralidade de rede do ponto de vista técnico. Isso não prejudica o fato de eu ter algum tipo de minimização de problemas, de ataques, digamos, de riscos à segurança na minha própria rede. Então, uma coisa não interfere na outra, muito pelo contrário, né? A neutralidade ela está aí justamente para favorecer esse controle que existe sobre as redes do ponto de vista de segurança. Então, eu entendo dessa maneira como coisas complementares, digamos assim, né? Existe uma iniciativa que não foi implementada ainda, mas foi muitíssimo bem vista pelo mercado, foi lançada no final de 2020, e a agenda dela está para esse ano, 2021, que foi chamado de Diálogo de Genebra. Esse Diálogo de Genebra juntou uma série de governos, a própria OIT, a própria OCDE, vários países, várias empresas de telecomunicações, inclusive, para tentar organizar, do ponto de vista institucional, recomendações gerais. Da mesma forma que a OEA fez lá atrás, o Diálogo de Genebra tem um escopo muito mais amplo e com muito mais parceiros. Então, a primeira agenda do Diálogo de Genebra está prevista para abril desse ano. Então, existe uma expectativa internacional de ser um fórum de discussão sobre cibersegurança extremamente rico, né?
E tem alguns outros aspectos que depois eu queria conversar e trocar ideia com vocês a respeito de questões mais técnicas relacionadas aos provedores, relacionadas ao dia a dia das nossas redes. Mas eu acho que isso a gente deixa um pouquinho para frente, quando tiver oportunidade aí de debate, tá bom? Obrigada. Obrigado, Cris. Eu vou passar a palavra agora para o Rolando, para falar um pouco também sobre a visão dele lá no México, né, sobre esse mesmo assunto. E eu já estou anotando aqui uma série de perguntas para depois a gente fazer aqui sobre esses assuntos. Por favor, Rolando. Muchas gracias, Basilio. Muito obrigado, Basílio. Muito obrigado também ao Rodolfo, agradecendo à Federação de LAC-ISP, que agrega várias associações locais, nacionais. Nós falamos nós somos da Associação Nacional, estou falando sobre a Associação Nacional de Fornecedores de Internet, e neste momento estes são temas que a gente está monitorando. Por quê? Porque, lamentavelmente, o partido oficial que está administrando hoje, a administração do México, está fazendo uma série de iniciativas que impactam vários temas, direta ou diretamente, as telecomunicações. A primeira vez que cheguei a primeira vez que quis falar sobre isso tem a ver com iniciativa deste partido oficialista, que cada vez mais estão entrando a mão na questão dentro do ciberespaço. E temos que analisar, nós, como representantes de fornecedores, provedores de internet, qual é o impacto e a carga regulatória esses provedores. Por exemplo, às vezes parece que as agências reguladoras não estão com as funções e dedicadas para esse trabalho. Eu estou certo que no caso da Anatel no Brasil, tem certas áreas meio cinzentas nas quais a autoridade não pode ter entrar tanto nesse tema. Eu achava que era um Ministério da Modernização na Argentina, o Esteban vai me falar, porque na Argentina está sempre mudando. Mas no caso do México, a gente sabe que o Instituto Federal de Telecomunicações, como uma autoridade autônoma que tem o mandato de os serviços públicos de telecomunicação, que tem nessa categoria. Serviços públicos, telecomunicações e radiodifusão, e também toda a questão de uso de recursos como o espectro radioelétrico, e não tanto de IPs, que isso é feito na casa de internet, mas o que tem a ver a questão de cibersegurança com o ciberespaço, com uma autoridade reguladora que talvez não foi desenhada para essa função. Então, esse seria um dos primeiros questionamentos que eu colocaria. Ou seja, as discussões continuam acontecendo a nível internacional. A Cristiane já mencionava a Convenção de Budapeste, também do UIT, a União Internacional de Telecomunicações. Vimos já foram discutidos alguns temas de cibersegurança, e temos que lembrar que a UIT, seus setores, têm a divisão de radiocomunicações, normalização e desenvolvimento. Muitas das atividades que a gente estuda têm a ver mais com a questão de desenvolvimento por os fornecedores que têm esse alcance em áreas remotas, e que esse é o ano a Conferência Mundial de Desenvolvimento de Telecomunicações em novembro. Mas tem outras conferências que também são muito importantes para a questão de cibersegurança, onde são discutidos estes temas e não chegamos a um acordo. Por exemplo, a Conferência Mundial de Normalização, que foi suspendida o ano passado por questão de pandemia. Neste sentido, tem várias definições, desde um aspecto mais técnico, desde a tríade de segurança, que tem a ver com a disponibilidade, com a disposição e confidencialidade da informação que passa pela rede. Então, muitos padrões técnicos de segurança, sabemos que os protocolos cada vez são mais protocolos baseados em IP, e aí onde está também a questão de segurança, de acesso aos dados. Isso vai ser explicado pelo Esteban, tem a ver
com uma situação conjunta em que os operadores de telecomunicações têm que colaborar com as agências de segurança, porque, no caso mexicano de 2014, a Lei Federal de Telecomunicações e Radiodifusão obriga a colaborar com a justiça, a colaborar com certas situações, com operadores móveis, na localização em tempo real ou registro de base de dados que muitas vezes acontece com a gente, para nós, a gente não sabe que eles têm essa obrigação de registro de base de dados por se for requisitado por uma autoridade. E outra questão tem a ver com as intervenções de comunicações, também através de um juiz de controle, e isso também existe desde sempre. Mas tudo isso, no caso mexicano, tem um antecedente, e acho importante comentar um conceito que temos que lidar, que é a geopolítica, e não devemos esquecer de que as redes de telecomunicações também têm a ver com a situação regional. No caso mexicano, desde 2008, a iniciativa Mérida, conjunta Estados Unidos-México, onde foi colocado mais ou menos 2 bi de dólares para colaborar com questões de segurança e mitigar as ações do crime organizado. A partir desse momento, começaram a acontecer essas mudanças, onde os operadores de telecomunicações cada vez mais estavam recebendo cargas, um ônus de colaboração com as autoridades de justiça. E isso começa a aparecer no marco regulatório, e também aparecem várias obrigações que os concessionários têm que contribuir com questões de investigação de delitos, entre outras coisas. Por um lado. E, por outro lado, também temos a questão de cibersegurança no nosso país, e acho que na região toda, passa por o aumento de delitos e comportamentos delituosos, conhecidos como ciberassédio, ciberespionagem, ciberbullying, grooming, roubo de identidade, campanha de desinformação e as fake news, inclusive. Todos esses temas afetam para nós, de que o preocupante é que as iniciativas que estão acontecendo agora, tem iniciativa, inclusive, para reformar a Constituição, e não tão somente ter a parte de segurança nacional coberta, isso já está desde 2004, e o Congresso tem poderes para regular. Cristiano já falava de algo como é feito no Brasil. Agora, o Congresso mexicano está propondo reformar a Constituição para agregar as questões de cibersegurança, fundamentalmente a segurança cibernética, e para proteger os direitos humanos no ciberespaço. Então, eu acho que a iniciativa, em princípio, traz um alcance do mundo do ciberespaço, e a gente tem que estar analisando de forma crítica qual é a posição de uma autoridade reguladora, qual é a posição do Instituto Federal de Telecomunicações. Sabemos que tem havido certas iniciativas ou recomendações do IFT, que também eu acho que fica claro, e eu queria falar na Lei Federal de Telecomunicações, vigente desde 2014, não há um conceito de cibersegurança per se. O que há são questões relacionadas à infraestrutura, ao espectro, equipamentos, serviços, que são, de certa forma, parte do ciberespaço. São camadas de internet, temos como umas camadas de infraestrutura e outra camada de aplicações, e onde está propriamente o ciberespaço. Então, nesse sentido, o IFT ficou apenas numa camada de infraestrutura e serviço, e não podemos pensar, então, que chegue até o ciberespaço, mas temos que analisar de forma clara a importância de proteger as infraestruturas de telecomunicações. Isso aqui é muito importante, o monitoramento do espectro também. Isso aqui, evidentemente, que as legislações têm uma missão para salvaguardar no espectro radioelétrico também, mas tem atribuições das autoridades para incidir nas atividades que sejam de interesse público. Porém, e é o que está acontecendo hoje no México, né? Iniciativas também que são antigas, mas sempre está essa dúvida de não regular bem, além das funções da
da autoridade. E vou conectar isso aqui com algumas das ideias que eu quero falar para vocês, que tem a ver com iniciativas para regular as redes sociais. Tem havido muitos pronunciamentos da indústria sobre as iniciativas do Senado, sobretudo do coordenador Ricardo Monreal, que é o coordenador do partido oficial, que tem discutido muito com debates jurídicos, não tão somente na indústria, mas também por parte da academia, como o Instituto de Pesquisas Jurídicas, que convocaram um fórum onde tiveram legisladores, pessoas técnicas, pessoas da indústria, etc. E, por unanimidade, todo mundo fala dar mais funções à autoridade nestas matérias poderia ser um despropósito. Se não, a gente não se colocar de acordo a nível internacional, as autoridades nacionais poderiam ter uma autoridade que não corresponde. Isso aqui é o que acontece no México. E aparece, por exemplo, faz uns certos meses, houveram algumas iniciativas onde ficou a possibilidade de unificar todas as agências reguladoras de competência econômica, de energia e telecomunicações em uma única autoridade. Então temos um mar muito agitado, então temos que analisar quais são as funções das autoridades e quais são as missões que eles deveriam ter em matéria de telecomunicações e serviços. E na primeira abordagem seria isso que eu queria comentar com vocês, e outro tema seria, então, depois as redes sociais, que seria outro tema para discutir depois. Muito obrigado. Vamos passar para o Esteban, para que fale um pouco sobre a visão dele sobre como é na Argentina. Por favor, Esteban. Está com o microfone desligado? Alguém avisa ele? Muito obrigado, Basílio, pelo convite para participar deste primeiro seminário de 2021 sobre um tema tão interessante como é a questão da cibersegurança. Obrigado para o Rodolfo também pela sua apresentação. Na verdade, eu coincido com muitos dos pontos que foram colocados por os dois que falaram antes que mim, e gostaria de completar desde um ponto de vista do que está acontecendo na Argentina. Se a gente pensar em cibersegurança, o que vemos que é uma matéria que é multifacética, ou seja, que envolve diferentes atividades, todas complementares, e talvez a coordenação de vários stakeholders, privados e públicos. Se a gente falar em linhas gerais sobre a cibersegurança, deveríamos falar sobre a prevenção, e que as atividades principais têm a ver com a educação, treinamento, difusão de boas práticas, como a atualização de softwares, aplicativos, como lidar bem com as senhas, infraestrutura, administração de estruturas críticas com critérios de segurança. E depois temos um segundo grupo de atividades que tem a ver com a detecção e alerta de incidentes, vulnerabilidades, ilícitos, delitos. E, finalmente, temos um terceiro grupo de atividades, que é a persecução e castigo dos autores dos ilícitos e crimes. Então, dentro da terceira etapa, temos atividades de investigação, de segurança da evidência digital, depois tratamento de informação pessoal, tanto da vítima quanto do agressor. E também essas atividades são realizadas por um conjunto de atores privados, como os ISPs, de acesso à internet, outros intermediários tecnológicos, fornecedores de serviços de internet, de aplicativos, hosting, operadores de domínios, redes sociais, buscadores. E tem outro grupo de atores que são, por exemplo, os centros de resposta a incidências,
incidentes, que é trocar informação cada vez que se detecta qualquer tipo de incidente. Então, todos esses 6 podem ser gerais, que são de nível federal ou local, ou de uma indústria, como na Argentina temos com a indústria bancária, por exemplo, depois, ou indústria financeira. Depois temos atores públicos, aí temos, por causa da atividade que a gente estiver pensando, tão diferentes, mas em linhas gerais poderíamos falar os encarregados da educação e alfabetização digital para gerar a consciência cidadã em práticas que fomentem a cibersegurança e também as etapas seguintes à intervenção de atores públicos como forças de segurança ou law enforcement authorities, polícias em geral, né? Autoridades com forças de polícia, são todos os organismos que, de fato, estão relacionados na persecução do crime e também o Poder Judicial, o Ministério Público, que intervém. E como foi dito pela Cristiano, alguns organismos relacionados também à Defesa Nacional. No caso das ISPs, que eu queria me centrar, por causa de quem está aqui, né, e pelo que a gente discute, eu entendo que temos vários desafios relacionados com o papel de intermediário que tem a ICP perante o usuário, que seja a vítima de um fato delitivo de segurança, o ator dessa agressão. E depois a pressão também dos governos e a sua segurança sobre as ISPs, para cooperarem na prevenção do incidente e também nas fases de detecção e alerta, e fundamentalmente nas fases de persecução do ilícito e do crime. Essa situação, que de certa forma o ISP fica no meio campo, leva para o fato de que o ISP tem que entender vários direitos constitucionais que estão em jogo. A obrigação de respeitar a confidencialidade das comunicações, a privacidade do usuário que nos contrata o serviço, incluindo informação como seus dados de identificação pessoais, né? Os dados de endereço, o tempo de conexão, ou seja, o consumo que ele fez do serviço, e, por outro lado, a obrigação de cooperar com as forças de segurança no esclarecimento de ilícitos e delitos cometidos com o uso da tecnologia. Então, aqui nós vemos uma tensão permanente e cada vez maior, pelo qual o ISP e outros intermediários ficam no meio entre o direito do usuário, seja vítima ou réu, né? E, por outro lado, o interesse da sociedade, através das suas autoridades, da persecução e castigo do delito. E também atenções no momento de aplicação de medidas administrativas. Às vezes, autoridades administrativas ou judiciais dispõem bloqueio de uma conta, de uma aplicação, de uma URL, ou inclusive de domínios de internet. Então, essas autoridades públicas exigem às ICPs cooperar para a execução dessas medidas. E o que vemos é que, várias vezes, essas medidas são impossíveis de cumprir tecnicamente, ou, às vezes, foram ditadas sem prever o alcance real que terá essas medidas. Às vezes, vai bem além do que a autoridade tem direito para decidir, ou, inclusive, afetando a maior grande de usuários, daqueles diretamente envolvidos como atores de algum ilícito. Então, desde esse ponto de vista, a gente já sabe que não é o mesmo bloquear uma conta de usuário, ou uma URL, ou um endereço de IP, em matéria de alcance que pode ter uma medida. Mas, para nós, como estamos aqui, claro, é tão fácil de entender quando a gente vê, quando as autoridades judiciais
ou do Ministério Público, eles não têm clareza total sobre essa casa. Na Argentina, isso aqui é pão nosso de cada dia. Então, embora a gente possa dizer que os pedidos das autoridades públicas começaram a melhorar sobre a precisão e alcance, não deixam de existir esse tipo de conflitos. Outro conflito que também existe e que também é bom dizer é que, sendo a Argentina um país federal onde temos um nível... Brasil acontece a mesma coisa, e México mesmo. Temos uma situação pela qual, às vezes, tem decisões emitidas por juízes locais que afetam garantias que são federais. Então, a internet, como qualquer meio de comunicação, é de nível de jurisdição federal, mas acontece que um juiz toma uma medida, por exemplo, numa questão como os jogos de azar e emite uma ordem de bloqueio numa internet que vai fora da alçada desse. E isso aí correspondia à autoridade federal, então ele atuou fora das suas competências. Então, por isso que eu coloco, não por uma questão jurídica, porque o ICP que está no meio recebe uma ordem e tem que se decidir aí, cumprir ou não cumprir, se corresponde, não corresponde, colocando o ICP numa situação muito incômoda de análises jurídicos das normas e de direitos constitucionais envolvidos. No caso da Argentina, queria comentar para vocês, faz uns anos, teve um caso paradigmático de origem legislativa. O Congresso Nacional aprovou uma lei que obrigava a todas as ISP a conservar os dados de tráfego dos seus usuários por 10 anos. O objetivo da lei era facilitar qualquer investigação judicial para esclarecer qualquer delitos que tivessem utilizado a internet ou outros serviços de tecnologias da informação e comunicação. Essa lei, que foi aprovada pelo Congresso, respondia a uma reclamação de segurança cidadã por parte da sociedade, foi conhecida como a Lei Espiã. Então, e causou muita preocupação, porque seriam as ISPs os que tinham que fazer cumprir essa lei e conservar essa informação toda durante 10 anos. E a lei não também entendia o custo de salvaguardar essa informação, mas também estabelecia quais eram as medidas de segurança que deveriam ser consideradas para conservar essa informação. Ou seja, mas faziam responsável de conservar a informação, mas não falavam como devia ser feito para que a informação servisse em caso de uma investigação. Então, depois de um longo processo, no qual participou o Cavazzi, que é a Câmara Argentina de Internet, na qual eu sou diretor de assuntos legais, conseguimos uma decisão, um pronunciamento da Corte, que chama-se ALAB, é um caso muito importante, que declarou a inconstitucionalidade dessa lei. Os juízes entenderam de que salvar toda essa informação violava a intimidade e privacidade dos usuários e que não estavam dadas as garantias não tinha garantia suficiente de que se, de fato, salvassem o uso, ou salvaguardassem o uso adequado dessa informação. Então, hoje, na Argentina, esse tema, os ISPs têm a obrigação, sim, de cooperar com as autoridades, mas não tem prazo legal para conservar essa informação toda. Então, nós entendemos de que devem se aplicar critérios como os que temos na Europa, no qual a informação somente é conservada o tempo necessário, estritamente necessário para fornecer o serviço, faturar o cliente ou decidir alguma reclamação que o usuário possa ter pelo serviço. Ou seja, esgotados esses prazos de reclamação, faturamento, essa informação não precisa, ninguém está obrigado a conservá-lo. Nesse sentido, não temos dúvida que os dados que são gerados pelo usuário da internet, nos diferentes serviços, aplicações e redes sociais,
são dados pessoais que têm que ser protegidos em prol da intimidade do dono, e isso já foi dito, isso inclui os dados de geolocalização. O Rolando falou do tempo real, e já fiquei sim, imagino, se for em tempo real, são dois problemas, porque que ficou de moda com a pandemia do coronavírus, como dados para poder rastrear os contágios e como para onde se distribuir as pessoas. Isso aqui é muito importante, mas não temos dúvida de que são dados de que têm que ser protegidos. Depois, por outro lado, os ISPs e as associações que representamos, os ISPs, temos que colaborar com as autoridades judiciais e segurança pública dos nossos países para esclarecer qualquer ilícito que estejam investigando. Porém, essa cooperação deve ser dada dentro de regras claras que façam a salvaguarda dos direitos das pessoas envolvidas, tanto como réu ou vítima, e no último caso, o ICP não tem que ser responsável pelos ilícitos cometidos pelos usuários mediante o uso da internet. Esse princípio nos parece um princípio geral que deveria ser aceito por todas as legislações, como salvaguarda dos direitos dos usuários. Outro princípio geral é de não impor às ISPs ou qualquer outro intermediário tecnológico o dever de vigiar as ações dos usuários da internet, evitando desta forma converter os intermediários em polícias da rede ou polícias da atividade do usuário. E para terminar e dar espaço para perguntas e comentários, proponho que, assim como foi feito em Cabace, sejam gerados espaços de diálogo entre os fornecedores, como os ISPs e as autoridades, para estabelecer canais efetivos de comunicação que permitam o tratamento dos pedidos de entrega de informações, como são os NOCs de serviço técnico, gerar também mecanismo de troca de informações com qualquer ilícito, sempre dentro das normas processuais que resultem aplicáveis. E outro aspecto no qual podemos trabalhar e muito com as autoridades públicas é chegar a um acordo sobre os formatos de pedidos e entrega de informação. Por quê? Para que conseguir eficácia nos pedidos, evitar demoras, custos e no tratamento deles. Então, nesse sentido, o que a gente vê é que a geração de confiança entre o setor público e privado é uma ferramenta fundamental para contribuir à cibersegurança e seu resguardo. Essas seriam minhas palavras para começar e fico à disposição para qualquer comentário. Obrigado. Obrigado, Estevam. Na verdade, a questão de cibersegurança ela é tão complexa e ela envolve tantos nuances diferentes que, na verdade, eu fui anotando aqui várias coisas para a gente poder continuar nessa conversa, mas existem diversas ramificações possíveis, todas elas muito importantes. Pegando algumas palavras últimas que falou aí sobre a questão de formato de fornecimento de dados e de informações, que eu acho isso muito importante. Aqui no Brasil, nós temos um problema bastante... Eu acho que é do Brasil, talvez vocês possam depois me esclarecer melhor, mas que é a questão... Nós temos que manter os logs de conexão dos usuários durante um período. Então, tem legislações obrigando a manter o período, se não me engano, é um ano, uma coisa assim. A Cris pode corrigir depois os dados corretos. Mas nós temos um problema que nós temos legislações dizendo que só podemos fornecer os dados de conexão, quem estava conectado em determinado IP, em determinado horário, em determinada porta, mediante uma ordem judicial. Ou seja, tem que vir uma ordem do juiz. E aqui no Brasil acontece que os delegados, os investigadores, às vezes se acham no direito deles pedirem, sem ter que pedir uma ordem judicial,
e chegam, inclusive, a dar ordem de prisão a provedor que se recusou a entregar, porque só entrega com uma ordem judicial, se o juiz mandar. E na verdade, os provedores querem colaborar, nós temos toda a intenção, todos os provedores têm a intenção de colaborar, de evitar que ocorram crimes na rede, de qualquer tipo de crime, mas também ficamos no meio do caminho, ficamos, como o Esteban falou, nós ficamos entre a autoridade querendo o dado e também o próprio usuário que pode nos processar se nós quebrarmos o sigilo das conexões que ele teve, sem uma ordem judicial, né? Então, eu queria que a Cris primeiro explicasse um pouco esse assunto brasileiro com mais detalhes, e depois o Rolando e o Esteban pudessem falar um pouco sobre como que é isso nos seus países. Por favor. Cris. Baseiro, esse assunto é discutido no Brasil há muito tempo, né? E mesmo assim, até hoje, a gente ainda tem problemas. Aqui no Brasil, a gente tem o Marco Civil da Internet, e ele divide o que é um provedor de conexão, seria os ISPs, os provedores, e o que é um provedor de aplicação, leia-se Google, Facebook, etc. Para os provedores de conexão, a regra é 1 ano de guarda de log, e só pode transmitir para uma autoridade qual é o histórico dos logs do cliente se houver uma ordem judicial, exatamente o que o Basílio falou. Na prática, as autoridades tendem a abusar, fazendo uso de algumas normas esparsas. Então, por exemplo, norma de lavagem de dinheiro, norma de organização criminosa. Então, algumas normas específicas que tratam de crimes específicos e que dão um poder maior para a autoridade policial. E daí a autoridade policial se usa muito daquele artifício que consta da lei, efetivamente, para sobrepor uma lei maior, que é o próprio Marco Civil da Internet. E daí começam as discussões. Para a gente fazer um comparativo, né, os provedores de aplicações precisam manter também esses registros por 6 meses. Então, o prazo é um pouco menor. E quando a gente entra na esfera desses provedores de aplicação, a grande questão é a questão da criptografia. Até que ponto, né, aquele provedor libera um conteúdo que está encriptografado e que aquilo está relacionado a uma propriedade industrial dele, que é muito valiosa, versus a necessidade de você, digamos, contribuir com a solução de um crime. Então, enquanto a gente olha o nosso universo provedores, a gente vê um binômio aí que é segurança versus proteção de dados. E quando a gente olha mais a fundo o universo dos provedores de aplicação, o universo é diferente, é muito mais uma questão de segredo industrial e de proteção de dados do que uma questão relacionada à própria segurança, né? Então, eu acho particularmente que o Marco Civil da Internet no país não exacerbou no prazo. 1 ano é um prazo suficiente. A Convenção de Budapeste, que também foi ratificada pelo México e dos Estados Unidos, também fala de 1 ano. Então, aí a gente não tem um conflito, que é uma coisa positiva, né? Mas é sempre esse problema, né? essa divergência entre contribuir com a autoridade e resguardar uma necessidade de ordem judicial. Teve um outro assunto bem relacionado com esse no Brasil, que a gente também discutiu, não sei se aconteceu mesmo na Argentina e no México, que diz respeito ao direito do esquecimento, né? O nosso Tribunal Superior, que é o STF, ele entendeu que prevalece, digamos assim, na internet a possibilidade de você se expressar, a possibilidade de você contar uma história, mesmo que essa história venha a, digamos, entristecer ou causar algum dano para alguém relacionado. Então, o STF aqui no Brasil entendeu que o direito ao esquecimento está fora da nossa legislação e prevalece, assim, essa liberdade de expressão dentro da rede. Então, são temas que estão relacionados, né? E tudo faz parte do mesmo bolo, digamos assim, de discussão, principalmente nesses últimos 2 anos.
Por favor, Rolando. Sí, en México también hay una Então, obligación. no México tem uma obrigação de conservar esses dados até por um ano, voltados diretamente aos concessionários de telecomunicações. E essa questão de registro de banco de dados. E alguns ISPs podem residir, podem entregar alguns documentos que se chamam no México Fiscalia, que é Ministério Público, para pesquisa de certas condutas de delito e pedem para nós, os IPs, para fazer essa comparação de informações nessa investigação. Esse é um dos casos que a gente viu bastante, com certa frequência, evidentemente, para as questões de geolocalização. Já comentava isso também em tempo real, que é outra coisa que vem em cima ainda, mas isso aplica especialmente para os operadores móveis. Agora, o princípio é que ninguém pode dar qualquer informação se não recebe uma ordem pela autoridade com direito a exigir isso. Então, ou um juiz que está autorizado para poder pedir esse tipo de informação. Se não tem essa ordem, então, em teoria, a gente não podemos entregar qualquer informação. E esta questão é importante, porque aqui se aplica não somente o universo de concessionárias, de autorizados que temos. Autorizados são as comercializadoras, que não têm redes, são virtuais. E, por outro lado, também aplica para os fornecedores de aplicações, como falava a Cristiane, e também os conteúdos. Então, o universo é bem amplo. E eu acho que a autoridade não tão somente são temas, não tão somente para investigação, mas também para questões eleitorais, onde autoridades, como o Instituto Nacional Eleitoral, tem pedido a descarregar o conteúdo sobre certos temas relacionados a temas de eleições. Então, ele fala que não está dirigindo para as empresas de aplicações como Twitter, Facebook, etc., mas está se dirigindo para o partido político para que a gente derrube a conta se ele continua fazendo campanha política quando já não pode mais. Então, e a questão eleitoral já aconteceu também nos Estados Unidos, não somente, e talvez fazer um link sobre a questão da regulação das redes sociais, que eu acho muito importante, porque o contexto que aconteceu, sobretudo nos Estados Unidos, relacionado com o que aconteceu com o ex-presidente Trump e o cancelamento e bloqueio das contas para empresas por parte de Facebook e Twitter, tem disparado essa discussão no México sobre a regulamentação das redes sociais. O presidente mexicano, naquela época, fez um pronunciamento sobre de que não concordavam de que se censurasse por parte das empresas de tecnologias. E então começa aí a conjuntura política, a questão não tão somente de cibersegurança, mas a regulamentação de redes sociais. Por favor, Esteban. Sí, Basilio, muchas gracias. Sim, muito obrigado. Então, continuando a conversa, os princípios que aplicam no direito constitucional argentino são os mesmos que comentava Cristiane e também comentou Rolando. De fato, a correspondência eletrônica ou atividades nas redes está vinculada ao papel privado em matéria do segredo que tem que ter essa informação, porque parte da intimidade de uma pessoa. Portanto, ser publicidade, seu disclosure, só pode se dar com uma ordem judicial. O que a gente vê e acontece é uma reclamação da sociedade é de que esses procedimentos judiciais são muito devagar, a justiça demora em tomar ação e também aconteceu em questões como onde as forças de polícia que têm que fazer a primeira investigação, inclusive evitar a atividade preventiva, evitar que aconteça o ilícito, não podem esperar os tempos da justiça. Então, nesse sentido, sem violar
dar qualquer direito. E muito importante esse mecanismo de coordenação de informação, onde a gente chega o pedido, embora sem a ordem judicial, o ISP começa a preparar tudo, então, quando chega a ordem judicial, aí já entrega. E isso é uma forma de, pelo menos, salvar a evidência para que não se perca nas horas, naquele tempo que acontece até que o pedido chega até o juiz decide, etc., e manda a ordem judicial que dá. Então, se a ordem judicial não chegar, essa informação, então, não é entregue. E falo isso porque isso é muito importante, ou seja, se colocar sempre no resguardo, não? Aquele que está às vezes acontece com questões de abuso de crianças, o sequestro, tem temas onde realmente são de vida ou morte, e então os prazos são todos muito ajustadinhos. Então, eu acho que aí o caminho é gerar confiança entre os diferentes atores. Se, para mim, se eu tenho um ponto focal do lado do ISP, mas também ponto focal e vou explicar, do lado da autoridade pública, ou seja, tem um referente de confiança, eu sei que tudo que venha dessa pessoa que eu confio vai estar sempre dentro da lei, do procedimento, porque a gente já conversou, já sabe que é um procedimento, a gente vai seguir esse procedimento, vai cumprir com a normativa e que, evidentemente, vai requerer a ordem judicial. Então, isso já dá aquela confiança de nós, de quem é que está te pedindo, entendeu? Não está pedindo de forma ilegal. E, do outro lado, gera a confiança de que o ISP vai fazer tudo que possa para garantir a evidência, para salvaguardar essa informação. E isso aí acho que é fundamental. E sobre o que falava o Rolando sobre as redes sociais, sim, esse ano, 2021, é um ano eleitoral na Argentina, então está bem. Tipo, a gente espera que volte a aparecer alguns projetos de leis que talvez queriam colocar essa força nos intermediários, como atores que poderiam controlar o discurso na internet. E isso é muito ruim para a liberdade de expressão e muito ruim pela carga também que é gerada pelo intermediário, ou seja, termina se convertendo o intermediário, não importa da função que cumpra, seja o ISP, rede social, uma plataforma de mensagem instantânea, plataforma de comunicação, em um polícia da rede. Nós, às vezes, usamos uma espécie de xerife da internet, onde esse delegado da internet tem que definir quais informação passa e qual não passa, e para mim isso é totalmente contrário à garantia que todos temos de expressar as nossas ideias através de qualquer meio, sem qualquer tipo de censura ou restrição. Sim, uma coisa que foi falado já na primeira apresentação que o Esteban fez, sobre a questão de que o provedor não pode ser responsabilizado sobre aquilo que os usuários estão fazendo na rede, que é uma coisa que já está definido, isso até no Marco Civil, o próprio CGI tem um decálogo, onde esse é um dos itens que eles preservam, de que o provedor da internet, as redes não são responsáveis pelo que está passando pela rede. E também a questão que está diretamente relacionada com isso, que é o que ele acabou de dizer agora, o Esteban, de que o provedor não tem que policiar o que está passando pela rede. Ele não é um policial de analisar o conteúdo do que está acontecendo pela rede. Isso, de certa forma, sempre foi dois pontos fundamentais que há muitos anos que a gente sempre respeitou. E realmente, infelizmente, agora, nesse ano passado, a gente notou que, principalmente, grandes grupos, inclusive americanos, né, grupos que, teoricamente, deveriam ser liberais e ter toda que já defenderam, inclusive, no passado, essa liberdade toda das redes, justamente eles adotaram uma coisa que eu achei extremamente perigosa, até para eles,
de querer policiar o conteúdo da rede, o que está passando, o que cada um está falando. A gente tem notado pessoas que fazem blogs e coisas desse tipo, tem palavras que são proibidas. Se a pessoa fizer usar aquelas palavras na sua apresentação, no seu blog, aquilo está arriscado a ser censurado previamente, ou receber uma tarja de que aquilo não tem comprovação científica. Ou seja, existe uma série de... Existe realmente uma proliferação muito grande de fake news, a gente sabe disso, mas também eu acho que extremamente perigoso que os grandes grupos de mídias sociais tenham entrado nessa função de querer policiar o que se fala nas redes. Eles se colocaram numa posição de censores, e eu acho que com isso eles estão se arriscando a ter leis de regulação, tanto a nível dentro dos países, quanto a nível internacional. Então, é uma parte que eu considero que é muito grave. Não estão envolvidos diretamente os provedores de acesso à internet, porque nós somos do lado do acesso, estamos levando o usuário até a internet, mas realmente, eu acho até constrangedor que empresas de conteúdo estejam agindo dessa forma, porque eles estão colocando em risco a própria rede com isso. Por que eu digo de que colocam em risco a rede? Porque eles podem acabar causando regulações a nível de países que, de certa forma, até podem nos afetar. Nós, os pequenos operadores, podemos ter que atender um regulamento qualquer que, para nós, aquilo não teria nenhum significado por causa de regulamentos que as grandes operadoras vão acabar tendo na internet por causa do que eles estão fazendo nesse momento. Eu não sei se vocês querem comentar um pouco mais sobre isso, mas eu queria também falar sobre uma outra coisa. A internet, alguns anos atrás, a gente já notou isso, alguns países, questões políticas, tinham medo da liberdade da internet. A liberdade que a internet trazia e a facilidade que a população tinha de conversar sobre assuntos que às vezes não eram sensíveis àquele Estado. Isso a gente já notou, isso aconteceu muito nos países árabes e em países mais totalitários, isso acontece muito. E eles acabam se fechando com firewalls, com regras, Então, a internet, que era para ser uma coisa totalmente aberta, que chegasse em todos os países, que tivesse uma liberdade mundial, começa aos poucos a ter certas segmentações. Então, tem coisas que não se pode ver em algum país, coisa que não se pode ver em outro país, coisas desse tipo. Por outro lado, está agora começando a surgir no mercado a questão do Elon Musk com a internet satelital e alguns países, inclusive, já anunciando que quem acessar a internet via satélite vai ser multado se alguém descobre uma anteninha em cima do telhado, porque de certa forma, teria como burlar todas essas proteções que estão sendo feitas. Apesar de que a gente desconhece que existem VPNs, existem uma série de coisas que o pessoal faz para sair fora dessas restrições, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essas questões dessa segmentação que a internet está tendo no mundo em alguns locais, e também sobre como vocês veem, pelo lado das empresas de conteúdo, que essa questão da censura que estão fazendo. Eu não sei, quem quer falar primeiro? Cristiane? Tudo bem? Uhum. Eu vou contar uma experiência para vocês que eu achei, para mim, foi enriquecedora, né? Quando a gente estava eu e o André da Brint, na UIT, houve um momento da conversa, da reunião, em que um país árabe apresentou uma solução de DNS do país que bloqueava alguns conteúdos. E, basicamente, era uma solução de DNS. Então, você coloca uma palavra, por exemplo, esquerda, política esquerda, pronto, aquilo estava bloqueado.
Era um DNS ativo, era simplesmente isso, só que aquilo virou uma política pública, uma política de Estado. E o mais interessante foi ver como a pessoa que estava apresentando aquilo acreditava naquilo, ou seja, acreditava que aquilo era extremamente necessário para manter a ordem daquele país. E seria, digamos, a tradução do melhor interesse daquele povo, né? Então, assim, muitas vezes a gente enxerga de um lado, aqui, né, por exemplo, na América Latina, no Brasil, na Argentina, no México, e tem uma visão disso que não é a visão que uma boa parte daquela população tem dentro daqueles países. É isso que eu acho que é até impressionante da gente imaginar. Então, quando a gente olha, por exemplo, as diversas leis sobre fake news no mundo todo, todas elas ou vão para frente ou voltam para trás, como aconteceu no Brasil, quando começa a falar de monitoramento dessas redes, né? Monitoramento daquilo que está sendo divulgado, que está sendo postado, etc. A justificativa sendo fake news, mas a gente sabe que por trás disso existe um controle de conteúdo que se quer atingir, que se quer atender. E um exemplo clássico é o quanto, né, até o Esteban colocou muito claro, o Rolando também, o quanto no momento em que existem eleições, a gente digamos, metralhado de ordens judiciais para fazer a liberação daqueles logs de IPs, para divulgar aqueles conteúdos ali de conexão, né? Ou seja, você vê que existe um volume, digamos, de entrega de logs, está muito mais atrelada a uma questão política da época no país do que efetivamente a percepção de um crime propriamente, né? Então, acho que esse é um ponto bacana da gente ter em mente. E assim, obviamente, Basílio, tudo aquilo que já existe de técnica para burlar esse tipo de vai continuar crescendo no mundo, né? Então, assim, o caminho não é nem a vedação, como muitos fazem, nem usar esses artifícios, como outros conseguem também e possibilitam, etc., como também não é aquele ponto que o Rolando colocou, que mostra uma questão de bloqueio de conteúdos, de bloqueio de conta pelas próprias redes sociais. Então, eu acho que esse tema, né, digamos, a história que está aqui em voga do Facebook com o governo Trump é uma história linda de discorrer, né? É fantástico a gente pensar a ausência total de transparência em que houve nesse processo, mesmo vindo de uma empresa que preza pela transparência. Então, acho que ninguém explica nada, mas a gente está com esse problema nas mãos, sim. Sim, realmente é uma coisa que surpreende. Já tive muitos contatos com essas grandes empresas, com o Google, com o pessoal do Facebook, tratando de diversos assuntos e sempre tive a sensação de que são empresas muito abertas, muito democráticas, vamos dizer assim. E surpreende muito esse policiamento dos conteúdos que eles resolveram fazer de forma voluntária. E isso eu acho que, usando uma expressão que tem muito aqui no Brasil, acho que é um tiro no pé. Eles fizeram uma coisa, mas acho que eles estão se arriscando muito a sofrer sanções regulatórias e por causa dessas atitudes que estão fazendo. Por favor, Rolando. Sí, gracias, Basilio. Obrigado, Basílio. E também na mesma linha tudo isso que a gente está comentando, esta questão, tentação de bloqueio de conteúdos, eu vou ler uma parte da justificativa do conteúdo da iniciativa do Senado, do coordenador de senadores do Partido Oficial no México, porque diz que a proposta é reformar, e aqui toca a questão de telecomunicações, porque reformar a Lei Federal de Telecomunicações e diz para estabelecer as bases e princípios gerais de proteção à liberdade de expressão nas redes sociais. E temos aqui o problema. Bem como também dar para autoridades
atribuições necessárias para que possa garantir o exercício deste direito humano no ciberespaço e estabelecer limites claros aos proprietários das mesmas sobre a suspensão e eliminação de contas, contribuindo à segurança de usuários e fornecedores de serviço. Esse aqui, o conteúdo, é um despropósito, novamente, que a autoridade de telecomunicações tenha esta pegada, esse escopo. Inclusive, não é nem sequer uma iniciativa, é tipo um projeto, por enquanto, que é feito pelo Senado, mas traz uma definição de serviços de redes sociais e o define assim, aqui pode entrar tudo, porque diz que um serviço oferecido através da internet, cuja funcionalidade é difundir dentro da plataforma a informação gerada pelos seus usuários, textos, dados, vozes, imagens, vídeos, músicos, sons ou combinação de todas, com a finalidade de informar, entreter, educar. Então, aqui pode caber qualquer página de internet. Então, é um despropósito total que dentro das figuras de autorizações requer uma autorização para telecomunicação, para comercializar, outro para instalar um equipamento e outro, se for interfronteiras também, para missões diplomáticas, precisamos também autorizações, mas não, e também para ser revendedores de capacidade. Uma autorização para satélites estrangeiros, mas entrar nessa categoria, autorização para os serviços de redes sociais, acho que para mim é um despropósito total e não tem um pressuposto que fale que para por exemplo, alguma coisa que se critique a autoridade que o pessoal técnico está sendo expulso. Então, de certa forma, a IFT também está com a guilhotina no pescoço, porque quer também, tem vários, pode fazer desaparecer essa autoridade. Então aí temos as críticas que estão aparecendo para essa iniciativa, e, sobretudo, pensar que isso não pode ser visto de forma isolada. O Cristiane já tem falado, e o Esteban já tem mencionado questões de tratados internacionais e convenções. Então, se querem falar de direitos humanos, então o México é parte, igual que o Brasil e a Argentina, da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José, e o artigo 13 nos fala da proibição de censura prévia. Isso está na Constituição mexicana. Então, a liberdade de expressão vai ter que ter certos limites, mas temos que pensar de que sempre temos esse princípio de responsabilidades posteriores. E se a censura prévia está agora a nível interamericano, se pretendemos fazer de que uma autoridade tenha atribuições nesses temas, eu acho que seria ir em contra desses princípios que falam de que não podemos ter um controle oficial, não tão nem sobre a tecnologia. Então, acho muito importante pensar sobre esse tema, discutir esse tema, e tem muitas tentações, porque por causa das eleições, sempre um momento onde aparece essa tentação de fazer, nós temos eleições em junho, e, evidentemente, nossos países sempre teremos esse elemento que precisamente traz esse tipo de iniciativas de censura. Mas eu acho que o problema política não é somente aqui na América Latina, também acontece na Europa, já tem havido algumas regulamentações na Austrália, na Índia. É um fenômeno global que está acontecendo e de como está sendo utilizado cada vez mais e mais esta questão de redes sociais sobre a questão de pandemia, por causa para poder se manifestar e fazer manifestações públicas. É a única forma, uma das únicas formas seguras que nós temos perante a pandemia, teríamos que pensar quais são esses aspectos ou efeitos colaterais. Por favor, Esteban, por favor. Sí, sin duda. Então, eu
queria estar totalmente de acordo com aquilo que a gente estava falando, sobretudo sobre este risco real de fragmentação da internet. E essa fragmentação é muito importante considerá-la não tão somente a nível internacional, com certos países que são totalitários ou menos garantizadores dos direitos humanos, mas também internamente nos nossos países, às vezes aparece uma regulamentação local de um estado ou federais que para certos temas podem gerar essa fragmentação. Nós vemos muito que cada vez, como que eu falo, temos novos exemplos de coisas que aparecem. Por exemplo, serve como exemplo estes aplicativos de mobilidade que são, em certos países, são consideradas que estão sob uma autoridade local, de uma autoridade sobre uma cidade, então podem ter habilitadas numa cidade para operar, mas não na vizinha. Então, se na cidade do lado, onde eles não podem habilitar, se sai uma ordem de restrição e bloqueia essa ordem, de fato, não se limite a essa cidade, porque a internet não tem fronteira, você não sabe o alcance da medida. Então, acontecem e aí começa a haver essa fragmentação, não tão somente internacionalmente, mas dentro do país, produto desse jogo de competências, tanto a nível legislativo quanto jurisdicional. Então, é uma questão que temos que prestar muita atenção quando a gente vai colocar um projeto de uma norma, ou, inclusive, os juízes deveriam ter atenção quando eles estabelecem qualquer decisão sobre algum tema que possa impactar na internet. E depois, eu acho fundamental não pedir às empresas privadas que façam coisas que não seriam nem sequer solicitadas por uma autoridade governamental. Por exemplo, eu acho que parece que a impotência perante certos fatos ilícitos e desagradáveis em situações de terrorismo, onde, bom, temos que fazer alguma coisa, é gravíssimo, então, como não sabemos o que fazer, bom, vamos a pedir para essa empresa, vamos colocar a empresa na frente de linha, que tem a tecnologia, para que elas tomem medidas que talvez as autoridades não teriam coragem de fazer, ou teriam outras regras para poder jogar como garantias e coisas e respeito a direitos que elas não querem violar. Então, é muito importante isso, e ser muito sinceros na discussão e falar, mas espera, se as empresas estão fazendo, não estão fazendo porque querem, não estão fazendo porque tem uma pressão social, e em alguns países, mas porque tem esse papel de controle de discurso que se circula pela internet, e eu acho muito negativo. Há retrocesso até no reconhecimento do direito da liberdade de pensamento, que nós estamos começando. Por exemplo, no país da nossa região está já protegido pelo sistema interamericano de direitos humanos, que com o Pacto de São José e Costa Rica, que era comentado pelo Rolando. Outra questão, não trazer soluções importadas da Europa ou de outros sistemas jurídicos para a América Latina, porque não são aplicáveis à proteção de liberdade de expressão que tem o sistema interamericano, são um sistema superior, que aqui tem a Comissão Europeia e outros tratados internacionais. Então, não toda solução é diretamente importável. E depois, como comentário sobre a questão de requerir autorização para um projeto que ele ia rolando, eu acho que justamente a internet, como tecnologia, plataforma para o exercício de diferentes direitos humanos, não tão somente expressão, cultura, educação, trabalho, participação política, e muito, sobretudo, em tempos de pandemia, como toda a nossa vida passa através dessa plataforma tecnológica, e eu vejo muito lamentável ter que pedir autorizações prévias
específicas para uma atividade que vai acontecer na atividade, para gerar um conteúdo. Então, eu acho que tudo isso vai contra o que é o princípio de inovação sem pedir autorização judicial, e vai contra o que os motivos pelo qual apareceu essa tecnologia. Bom, seria isso que queria comentar. Sim, eu vejo que nós temos, sobre a questão de proteção dos dados pessoais dos usuários, aqui no Brasil nós temos agora recentemente, não tão recente, mas está entrando agora em atividade a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, que as empresas estão ainda se adaptando, tentando entender todos os impactos que isso tem para as empresas. E para as pequenas empresas, para os provedores de internet aqui no Brasil, a gente já está notando que o impacto é maior do que se esperava no início. E, inclusive, que alguns custos que a gente não estava esperando. Eu acho que seria importante falar um pouco, a Cristiane falar um pouco sobre a Lei de Proteção de Dados aqui no Brasil, que saiu agora recentemente, que acho que foi baseado, inclusive, numa lei europeia, né? E os impactos que isso estão trazendo para os provedores. Eu acho que eu sou engenheiro, vocês são advogados, mas vocês vão ter muito trabalho daqui para frente, com muitas legislações e regulamentos e novidades que vai acontecer. Hoje eu estava, curiosamente, vendo uma notícia que me chamou a atenção sobre softwares de inteligência artificial que estavam simulando uma pessoa que já tinha falecido, usando dados de navegação e de e-mails que aquela pessoa fez e dados do que ela fez na internet. Usando aqueles dados, eles estavam com inteligência artificial montando uma simulação daquela pessoa como se ela estivesse viva para você poder falar com ela. Uma coisa assim completamente maluca, mas são coisas malucas como essas que vão vir no futuro. É uma coisa que chegaria a ser até... as informações que eu li na notícia diziam que era até perturbador conversar com essa inteligência artificial, porque você tinha a sensação de estar falando com uma pessoa morta. E isso tudo vai exigir regulamentos, vai exigir proteções de dados, inclusive proteções de dados pessoais de pessoas que já não estão vivas. O que acontece com esses dados? São da família? São da pessoa? Tem que ser apagado? Ou seja, tem uma série de coisas malucas que ainda vão surgir pela frente. Então, Cris, por favor, fale um pouco sobre esses assuntos da proteção de dados pessoais. É isso mesmo, Basílio. Assim, no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi muito influenciada pela GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados europeia. A nossa lei ela já entrou em vigor, a diferença é que a partir de agosto também as sanções dela vão entrar em vigor. Então vai começar de verdade, digamos assim, o bastão, né, da autoridade nacional. Então aqui também no Brasil a gente também tem uma autoridade nacional que vai regular, que vai normatizar todas as regras, porque existem muitas questões ainda em aberto. E essa autoridade nacional ela já promoveu 2 tomadas de subsídio. É como se fosse um levantamento, né, do que a sociedade pensa a respeito daquilo antes de entrar na etapa de consulta pública. E uma dessas tomadas de subsídio foi justamente para como a LGPD pode se aplicar para as empresas de pequeno porte, para as startups, para as empresas menores. Então, que tipo de desoneração você pode colocar no tratamento de dados para essas empresas? Então, assim, foi muito rica a contribuição, teve muita gente que contribuiu, muita empresa, muita entidade, e todos na mesma linha de que tem que haver uma desoneração. Então, por exemplo, o encarregado de proteção de dados dentro de uma empresa, teoricamente é obrigatório,
A proposta é que, para as empresas de menor porte, não haja necessidade desse encarregado. E, além desse ponto, diversos outros, né? Tudo na linha da desoneração. É o que faz sentido se a gente olha tanto a regulação, por exemplo, né, a de telecomunicações, que a gente tem as assimetrias regulatórias, quando a gente olha também para um contexto tributário, que você também tem assimetria para as menores e para as empresas menores, e por aí vai. Tem uma série de exemplos que dá para citar e apresentar que mostra essa necessidade de desoneração para você manter aquelas empresas competitivas e bem, né, no mercado. Agora, tem uma série de questões que nós não sabemos ainda qual é o futuro delas. Então, hoje, no Brasil, existe uma tendência muito grande para judicializar tudo que é problema de tratamento de dados pessoais. Então, por quê? Porque isso é uma característica brasileira. Eu, particularmente, acho desastrosa, né? Eu fujo de qualquer briga, fujo de qualquer discussão, mas essa é uma característica nacional. É diferente, por exemplo, da característica europeia, né? A europeia está muito mais relacionada a monitorar as empresas e, eventualmente, numa falha, aplicar uma penalidade pesada do que alguém judicializar sobre aquele assunto, né? Então, assim, tem essas diferenças. Mas a gente aqui no Brasil também tem uma outra diferença. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem alguns conceitos mais amplos no sentido favorável para as empresas, então garantindo uma discricionariedade maior para essas empresas. Ou seja, a empresa pode fazer uso dessa discricionariedade da lei, desde que ela faça a lição de casa. E a lição de casa é justamente fazer um bom trabalho de implementação de Lei Geral de Proteção de Dados, entender como que o fluxo de dados da empresa acontece e usar, digamos, o mínimo possível daquelas situações de legítimo interesse. Então, por exemplo, quando a gente olha para o nosso mundo provedor regional, ISPs, as empresas precisam tratar dados pessoais dos clientes, inclusive o próprio IP, né? Esse tratamento de dados se dá com base na própria prestação de serviço. Então, ela está fundamentada num contrato de prestação de serviço. Então, aí eu tenho um exemplo clássico de um legítimo interesse para tratar aquele dado. Ponto. Essa é a questão. Tem que ter um ponto, tem que ter um limite aí. Quando a gente começa a exacerbar esse limite do legítimo interesse para fazer tratamento de dado pessoal, você, digamos, você abre a possibilidade de estar descumprindo a própria Lei de Proteção de Dados Pessoais. Então, esse equilíbrio é algo que a gente só vai ter, né, com a prática, com o tempo da lei em vigor no país, né? Isso aconteceu já nos outros países também, e o Brasil está passando por esse processo. Então, se a gente for pensar só nos provedores, o que eu diria, né? A gente precisa fazer a lição de casa, precisa entender essa lei, ver como ela se aplica para o nosso dia a dia, analisar qual é o fluxo de tratamento de dados dentro da nossa empresa e, assim, tentar se resguardar. Um exemplo muito clássico que a gente pensa sobre tratamento de dados imagine uma pessoa que está trabalhando, fique doente e ela vai mandar um atestado médico para o chefe dela. Ela manda esse atestado para o chefe, para o subchefe, para o diretor do chefe, para o RH e por aí vai. Ou seja, dados pessoais que estão transitando desnecessariamente, quando, na verdade, ela poderia simplesmente mandar para o RH, para uma pessoa do RH. Então, todo esse tratamento dos processos internos da empresa que envolve dados pessoais, seja de cliente, seja do próprio colaborador, tem que estar dentro dessa normativa da nossa norma. Então, eu acho que esse que é o ganho no dia a dia, de entender também um pouco, revisar esses nossos processos internos e tentar ganhar com isso, ao mesmo tempo que a gente está cumprindo, né, com uma determinação legal. Na verdade, por menor que seja, vai ter um impacto financeiro para as pequenas empresas, porque nós tomamos certos cuidados com os dados, mas tem exigências e coisas que são novidades.
Então, vai ter que ter realmente uma mudança considerável. Rolando, como que é no México? Tem alguma coisa similar, parecida com isso? Pues mira, a mí me gustaría hacer énfasis. Eu gostaria de insistir sobre as diferentes agências que existem. Em matéria de proteção de dados pessoais, é um outro organismo que faz, que é o Instituto Nacional de Acesso à Informação e Proteção de Dados Pessoais. Desde 2012, o México tem todo um marco legal da Lei Federal de Proteção de Dados Pessoais e que estabelece que qualquer particular de esse país, ou indústrias, ou pessoa que lide com dados pessoais tem que garantir certos procedimentos de manejo dessa informação para que não haja uso não autorizados. E tem diferentes modalidades, como falava a Cristiane, e tem a haver um responsável em cada sujeito obrigado e, fundamentalmente, se garante o mecanismo de direito marco, que é o direito de acesso, de cancelamento ou oposição do usuário, para que eles possam exercer com relação ao sujeito obrigado. Isso foi feito em 2012. Para particulares, mas faz 2 anos, teve também um marco de proteção para os sujeitos públicos. Então, lembra, o governo, todos os níveis de governo têm essa obrigação de salvaguardar essa informação. Existe uma lei também, as penalidades são grandes, tem feito essa parte de aplicação para aplicar multas às condutas através de multas que são exemplo para várias empresas sobre a farmacêutica. A Cristiane falava da questão da indústria de saúde, também a indústria farmacêutica, então, tem sido muito afetada, mas eu queria saber também, destacar de que o Instituto Federal de Telecomunicações de México tem uma função de supervisão em matéria de privacidade, porque a lei federal, em um dos seus artigos, dá o poder para multar os concessionários autorizados quando não estabelecerem medidas suficientes para garantir a confidencialidade das comunicações. Isso é importante, porque não quer dizer que o ISP não tenha alguma responsabilidade direta, mas que tem que estar fazendo esse tipo de salvaguarda da segurança. Também, todos os ISPs estão sujeitos a uma norma, que é a norma 184, que tem que publicar contratos de adesão. Esses padrão utilizado com o usuário e tem que garantir que dentro das cláusulas e o mecanismo de garantia, inclusive o Profeco, que é a agência do consumidor, faz o monitoramento das páginas de internet de ISPs para que suas publicações legais tenham esse aviso de privacidade. Não é tão somente de que é só a ponta do iceberg, não também é uma mera notificação, a intenção da proteção dessa informação de dados pessoais, mas que tem que ir mais, tem que ter uma política real de tratamento desse dado pessoal. E acho que também é parte do entorno de intermediários que o Esteban comentava, mas está vinculado através desses regulamentos. Esteban, por favor. Então, no caso da Argentina, nós temos uma lei de proteção desde 2000, é uma lei que foi ditada em outro momento, em que a Argentina recebia investimento estrangeiro da Europa, e dentro nesse ambiente precisava ter um nível de proteção adequado conforme a União Europeia, para poder receber, para que essas empresas quisessem trocar informação entre a Europa e a Argentina. E isso levou a sermos um dos primeiros países em ter uma norma em matéria de proteção de dados pessoais. No Congresso, existem vários projetos de reforma, atualização da lei, e
e muito provavelmente que seja uma questão que vai continuar na agenda nos próximos anos e que, de certa forma, se proponha sejam propostas atualizações para equilibrar nosso texto, que é do 2000, com uma redação mais parecida do CBPR europeu. E isso pode trazer algumas complicações para os operadores, sobretudo os menores, por causa de alguns requerimentos que talvez sejam mais fáceis para uma empresa grande e não tanto para uma pequena e mediana empresa. Mas, em linhas gerais, as empresas e ICPs registram seus bancos de dados na Autoridade de Acesso à Informação Pública, e normalmente são registradas as bases de provedores, de clientes e funcionários. Isso já é parte da obrigação geral, e depois são adotadas políticas de tratamento de dados pessoais que aplicam na relação com os usuários, com os provedores e com os empregados. E eu não vejo grandes problemas na Argentina relacionados com proteção de dados pessoais, o que sim acho que, perante qualquer modificação legislativa, o foco com relação ao que Cristiane comentava, é importante a definição, sobretudo das atividades. Por exemplo, quando falamos de tratamento dos dados pessoais, por um lado, o que é um dado pessoal? Não toda informação é dado pessoal. Tem muita informação que usam os ECPs que tem a ver com dados de conexão ou meramente operacionais, que talvez não seriam dados pessoais, porque não dá para identificar o dono do dado. E também as definições de o que é o tratamento desses dados. E aí é um problema as normas que são muito gerais, onde incluem qualquer operação que seja feita com dado como tratamento. Então, aí pode dificultar, de fato, as operações normais dos ISPs e requerir algum consentimento ou alguma autorização por parte do dono do dado. Outra questão que é muito importante, que acho que tem a ver com como obtido o consentimento, as legislações que só permitem um consentimento expresso, outro tácito, e inclusive em alguns casos, esse tem a ver com o tipo de serviços, por exemplo, da sociedade de informação, que tem um regime para facilitar o desenvolvimento de novos serviços e aplicativos, aplicações. Então, eu acho que é um tema importante que está na agenda de todos os países. A Argentina tem uma discussão aberta e talvez acho que vai chegar uma atualização da norma, mas eu não estou vendo grandes problemas gerados, grandes dificuldades para que os ISPs possam cumprir com essa norma no dia a dia da sua atividade. Muito bem. No caso brasileiro, como estava falando a Cristiane, a LGPD, eu tenho a sensação, pelo que eu vi até agora, que ela vai burocratizar um pouco as atividades das empresas, vai criar para as grandes empresas vai criar custos grandes, e para as pequenas pode criar. Eu acredito que vamos ter alguns problemas pontuais até que o pessoal realmente aprenda e entenda como fazer. Isso se realmente houver uma desoneração de que os pequenos não tenham que seguir todas as obrigações que estão previstas para os grandes operadores, para as grandes empresas de conteúdo. Uma coisa que assustou quando saiu a lei, são os tamanhos das multas. São todos eles milionários.
são valores realmente absurdos que poderiam simplesmente quebrar uma pequena empresa se ela permitisse um vazamento de dados, ou se um hacker tomasse seus dados ou permitisse usar os dados de forma irregular. E isso é uma coisa que assustou muito no início, quando a lei foi promulgada. Eu espero que, felizmente, na autoridade nacional que foi criada para acompanhar a lei, nós vimos que entraram pessoas que nós já conhecíamos de outras épocas dos ministérios, e que são pessoas bastante engajadas, inteligentes e que conhecem o mercado dos provedores, porque nós já tivemos muito contato com eles em outras instâncias. Então, isso nos permite, talvez, ter um pouco de expectativa de que a aplicação da lei seja bem coerente, bem razoável, pelo menos para as pequenas empresas. Nós estamos chegando agora já na parte final. Eu vou passar uma última rodada aí, a Cristiane, depois o Rolando, depois o Estevam, para vocês darem suas considerações finais sobre todos esses temas que, evidentemente, nós não teríamos como esgotá-los aqui, porque cibersegurança é muita coisa para falar em 2 horas apenas, e sem falar que não entramos nas questões técnicas da cibersegurança, que daria para fazer outros 2 seminários, pelo menos. Mas, por favor, Cris. Pensando aqui, né, Basílio, eu acho que há uma linha que junta tudo isso que a gente falou e que pode ser aplicado para a realidade, né, para o dia a dia do provedor, é adotar cautela. Então, ter uma postura de cautela. Se esse provedor recebe, por exemplo, um ataque, e tiver uma gama muito grande de clientes que estariam assim atingidos diretamente por esses ataques, qual seria a melhor conduta? Talvez comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados que aquilo aconteceu. Essa é uma das linhas possíveis. A própria autoridade pede um princípio de precaução. E se a gente olha esse mesmo cenário e transporta isso para uma questão de segurança de rede, a gente encosta na Anatel, e a Anatel ela adotou, né, na última consulta pública dela, uma política de nem estabelecer aquilo que é requisito mínimo para a rede, nem dizer também que ela não iria fazer aquilo, mas de falar para o provedor e para a empresa de telecomunicações que se autodeclarasse está atendendo aqueles requisitos de segurança. Então, eu acho que essa linha do regulador ela também é super positiva, no sentido da declaração de conformidade, né? Então, eu não estou estabelecendo porque amanhã pode mudar tudo isso, mas eu estou dizendo, olha, provedor, olha, empresa de telecomunicações, você deve estar dentro da conformidade. Então, isso dá uma flexibilidade razoável aí. E quando a gente extrapola um pouco mais ainda e vai para uma questão mais de segurança nacional, de defesa nacional propriamente, o que a gente tem diante, né, da gente? Um problema de alinhamento institucional. É um alinhamento entre o que o Exército determina, entre o que o Gabinete da Segurança Institucional determina, o que a Anatel pode ou não pode fazer do ponto de vista regulatório, e todas essas intersecções entre esses entes. Se eles não estiverem muito bem alinhados, quem está na ponta, provedor, operadora, até o próprio cliente final, vai sofrer com isso, né? Eu vi um estudo uma vez do LAC-ISP falando sobre, do LAC-NIC, falando sobre ataques maliciosos, né? Então, invasões de rede, olhando o mundo. Dentro do escopo América Latina, chegou-se um ano a falar em quase 30% do tráfego ter algum tipo de maliciosidade, vamos chamar dessa forma. E quando eles olham, por exemplo, a Europa, a gente está falando de 3% a 5%.
Então, existe uma diferença muito grande. Tudo bem, pior ainda é a África, mas não é essa a questão. A gente tem ainda uma diferença muito grande entre o que acontece na América Latina com relação à segurança de redes, com relação aos ataques que a gente vê no dia a dia, e aquilo que a gente tem desenvolvido, por exemplo, na Europa. Então, tem um caminho muito grande para trilhar, para quem sabe chegar em números como 5%, que seja, que dá um conforto muito maior para quem está operando aquelas redes, né? E para quem está também na internet e tendo uma segurança de estar na internet. Então, eu acho que essa é a grande linha, a grande discussão. A gente precisa de uma internet aberta, uma internet livre, mas que a pessoa se sinta segura. Então, acho que esse é o binômio complicado aí, mas que é possível plenamente chegar num equilíbrio. Muito obrigado, Cris. Rolando, por favor. Sí, gracias, Basilio. Pues nuevamente agradecer a LAC. Então, quero agradecer a LAC SP por esse convite, e eu acho que tem vários pontos que não deu para tratar, mas o que disparou essa discussão e esta sugestão de tratar disso foram as iniciativas que estão acontecendo por parte do Partido Social no México, do Cibersegurança, que vai junto com outra iniciativa de regulamento de redes sociais, que o que estamos querendo é ter certos comportamentos ou poderes para regular condutas nesse espaço. E isso é muito perigoso, porque por parte da autoridade de telecomunicações, certamente em questão de cibersegurança, o tema é muito grande. Temos que analisar nos nossos contextos latino-americanos quais são os países que estão recebendo mais ataques. Mas o México está sempre saindo terceiro por causa do tamanho. Brasil e México estamos sempre em segundo ou terceiro lugar em matéria de ataques, né? Depois dos Estados Unidos. Então, é muito importante saber, temos que investir muito aqui, não tão somente por causa das indústrias, mas os ISPs também. Um trabalho, tarefa de casa seria ter uma espécie de laboratório para analisar a infraestrutura ou vulnerabilidade das infraestruturas. Tem procedimentos de homologação de conformidade para revisar que os equipos de telecomunicações cumpram com certas normas, fundamentalmente técnicas, mas eu acho que esse seria nos campos de ação de uma autoridade de regulação de telecomunicações, algo técnico, não político, outras coisas. E na questão da internet, não em tema de regulamentação, mas de governança. E por governança, estar sempre esse fator de múltiplas partes envolvidas, que são em toda a cadeia de valor, várias indústrias, onde temos fabricantes, fornecedores, criadores de padrões. Então, todo esse ecossistema, nós temos que ver que todo mundo tem que regular de forma colaborativa. Inclusive, a União Internacional de Telecomunicações fala exatamente sobre isso, e não podemos dar um passo atrás onde o Estado quer fazer tudo, onde a gente vai ir um passo atrás. Temos que avançar nessa autoridade, regulação colaborativa. Não é algo que a gente inventou. Isso aí é política pública internacional. Então, e por isso é importante participar de fóruns como este. Por isso é importante Tivemos um problema com ele. Esteban, sí, voy yo. Creo que mencionabas tú al final también, Basilio. Então, o que eu mencionar é a questão da... Estamos com um problema com
O vídeo ele cortou um pouquinho no fim. Aquí estoy de vuelta. Nada más para cerrar, un tema importante. Apenas para terminar, uma questão importante é a questão das multas que você mencionava. São multas que podem ser totalmente desproporcionais para a capacidade de pequenas empresas, de microempresários, em matéria de proteção, as multas do IFT, que está em percentagem das receitas, mas acho que são muito altas, inclusive podem chegar a 6%, 10% das receitas anuais. Então, imagina para uma ECP, para uma empresa. E aqui coloco um componente adicional que estou vendo, que queremos propor para a UIS em México, para o Senado, porque a Constituição mexicana proíbe gerar de que os operadores de telecomunicações possam ter suspensão através de lei de amparo. E isso aqui é algo que a gente já ganhou em tribunais, algumas discussões, e autoridades de fazenda faz as multas, mesmo a gente tendo razão. Então, esse modelo que foi criado em 2014, 2013, para que os grandes agentes não abusassem da suspensão em matéria de tribunais e bloqueassem políticas públicas. Mas eu acho que isso aqui é uma falta de propósito para pequenos operadores. E mesmo tendo razão, quando se defendem da autoridade, não podem suspender os atos e são colocadas as multas. E isso tem que mudar para a indústria que está dando conectividade de última milha, está diminuindo a brecha digital. Numa condição de pandemia, acho que o regulador tem que se focar a sua atividade e ajudar a apoiar de forma colaborativa as nossas indústrias. Muito obrigado. Estevão, por favor. Então, muito interessante este seminário. Acho muito obrigado por ter me convidado, Basílio, Cristiane, Basílio, Rolando. Seria ótimo continuar. E eu fui anotando questões que apareceram, que acho que são, para cada um desses temas, são para fazer um seminário individual. Então, na verdade, só para terminar, eu acho que a solução que a gente fala sobre cibersegurança não é mais regulamentação, é uma regulação inteligente que, de fato, coloque a segurança através de gerar confiança dos usuários quando eles entram a um serviço, conteúdo, um aplicativo, com a confiança dos ISPs e outros intermediários quando estão operando e ter com regras claras e não precisar tomar decisões como se fossem polícias ou juiz da rede, e confiança por parte da autoridade, que eles vão encontrar nesses atores colaboradores, não inimigos ou sei lá, gente que quer atrapalhar a investigação. Não, somos pessoas dispostas a colaborar, a poder ajudar no esclarecimento dos ilícitos. Então, nesse sentido, acho fundamental que toda regulamentação que seja pensada tenha que partir do princípio de limitar a responsabilidade do intermediário por aquilo que faça o usuário na rede e, por outro lado, não exigir uma obrigação geral de supervisão ou controle da atividade dos usuários. E, finalmente, questões de cooperação pública e privada, como foi comentado durante a exposição, para facilitar o acesso à evidência digital, à informação necessária para fazer essas investigações. Então, eu acho que a gente for por esse caminho, por uma regulamentação inteligente que tome em consideração esses princípios, junto com atividades de conscientização, capacitação e alfabetização digital, a gente vai conseguir ter uma melhor cibersegurança do entorno online, muito mais seguro para todo mundo que todo dia está na internet. Então, agradeço mais uma vez e qualquer outra consulta ou esclarecimento, estou à disposição de vocês. Muito obrigado a todos, a Cristiane, Rolando, ao Esteban.
Obrigado a todos que assistiram e estão acompanhando este webinar. Depois, na sequência, ele vai ficar disponível no YouTube, tanto na versão em espanhol quanto a versão em português, de forma que todos possam tirar suas dúvidas posteriormente. E já deixo aqui já o convite para que, dia 9 de abril, que é uma sexta-feira, também às 15 horas, no mesmo horário desse webinar, nós teremos um outro webinar, desta vez falando sobre redes, sobre o Wi-Fi 6, sobre o 5G, sobre outras questões mais técnicas. Então, já deixo o convite para todos, agradeço mais uma vez a todos, esse aqui foi um excelente webinar, pena que não foi possível esgotar todos esses assuntos que são muito complexos, mas eu acredito que todo mundo que assistiu vai aprender alguma coisa e vai também tirar algumas conclusões importantes. Então, muito obrigado a todos e até o mês que vem. Obrigado. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Nos vemos la próxima.